Olá a todos, como é que estamos? Eu aqui, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, 29 de outubro de 2024, hoje é uma terça-feira, dia nublado por volta aí de 21 graus em São Paulo, estamos na capital paulista. Bom, eu tinha prometido falar sobre a resposta israelense, o ataque ou contra-ataque de Israel ao contra-ataque do Irã, a resposta israelense, que na verdade não houve ou não foi aquilo que se esperava, né? Todos esperávamos e esperávamos e esperávamos a resposta israelense à resposta iraniana. E o que aconteceu nesta semana aí, já tem alguns dias, os israelenses causaram algum dano significativo a qualquer coisa ou a qualquer um no Irã? Bom, algo significativo aconteceu, porque pretendiam destruir as defesas aéreas do Irã. O que eles chamam de SEAD, Supressão de Defesas Aéreas Inimigas. Os aviões eram vitais. Se você deseja destruir as defesas aéreas, tanto no Iraque quanto na Síria, quanto no Irã, para destruir os alvos que estejam lá, eles estão lá prontinhos, esperando para serem destruídos, hein? Bom, as condições foram pensadas aí para levar armas convencionais, mas elas só poderiam penetrar no espaço aéreo do Irã se isso fosse possível, se isso fosse seguro. Veja, e foi possível levar essas armas convencionais de seus aviões? Agora, o que aconteceu? Não sabemos precisamente, mas as 2 ou 3 ondas de ataques prometidos nunca aconteceram, não aconteceram de fato. Os israelenses lançaram supostamente uma onda de ataques e então disseram: pronto, terminamos, nós ganhamos, é um grande sucesso, retumbante. O que parece ter acontecido foi que durante aquela primeira onda do ataque com a aviação aérea, os aviões israelenses que possuiriam mísseis de longa distância, supostamente para destruir as defesas aéreas do próprio Irã. Veja, nunca chegaram além de 100 quilômetros de distância do Irã, se tanto. Longe demais, se é que pretendiam que os mísseis alcançassem as defesas aéreas iranianas, porque eles precisavam do sinal. O sinal de que as defesas aéreas estavam trabalhando para evitar os mísseis. Tudo indica que não souberam detectar esses sinais. E veio das fontes israelenses, que eles descobriram um sistema de defesa aéreo desconhecido sobre Teherã. Bom, então o que aconteceu? Bom, parece que eles estavam sendo bloqueados por um sistema de defesa antimíssil e, portanto, não podiam seguir em frente com a sua onda de ataques. Então eles desistiram do ataque com os aviões. Contudo, conseguiram liberar alguns mísseis de longa distância. Bom, esses mísseis de longa distância são guiados pelo GPS. Alguns deles podem obedecer um sinal de um sistema de radar, mas basicamente a maioria dos mísseis de longa distância israelenses são guiados pelo GPS. Bem, nós sabemos que os russos são adeptos, mestres em bloquear o GPS ou embaralhar o GPS. Então, talvez seja uma das coisas que aconteceu. Outra possibilidade, quando ouvimos sobre esse sistema de defesa aéreo desconhecido, seria um sistema de mísseis de defesa aérea russa que poderiam atacar os S-35, os caças de Israel? Bom, se eles podem fazer isso, se você tem um míssil com sistema de radar na cabeça do míssil, daí então a ideia inteira do ataque ao Irã parece ter se colapsado, abortado. Eles não poderiam fazer nada, por exemplo, usar armas convencionais, os bombardeamentos, os bombardeadores aí convencionais, equipados, prontos para entrar e bombardear o alvo. Eles não poderiam fazer isso, porque eles não estavam entrando em um local seguro. Não era um espaço aéreo seguro, era um espaço aéreo inseguro. Eles estavam sem radares. Os seus sinais estavam embaralhados. Esse espaço estava dominado por sistemas de defesa aérea que ameaçavam o ataque sionista. Contudo, foi dito, né, na mídia que os Zions lançaram uns 20 mísseis. Causaram algum dano sério? Não, não causaram.
Havia alguns radares no leste e no oeste, pelo lado do Iraque. Em 2 províncias ao lado do Iraque sofreram algum dano, hein? Todo o resto, e tudo indica que havia um plano, hein? Um plano de 3 etapas. Um plano cuja primeira etapa não se completou e as outras 2 não existiram, né? Mas os Zions fizeram o quê? Eles anunciaram o plano como se ele tivesse acontecido, as 3 etapas, né? Quer dizer, a primeira etapa foi abortada e as outras 2 não existiram. Mas eles disseram assim na mídia, ó, nós conseguimos, nós entramos e nós voltamos de Teherã. Sim, eles chegaram a 100 quilômetros do Irã, né? Teherã, capital do Irã. Nas fronteiras do Irã, supostamente para chegarem a Teherã. Eles chegaram a 100 quilômetros da fronteira, né? Então a mídia sionista disse, nós conseguimos, nós fomos, destruímos as defesas aéreas do Irã, bombardeamos os alvos, destruímos a capacidade dos mísseis e voltamos. Ou seja, é tudo completamente falso, fake, ficção, né? Não se pode negar, contudo, que houve um pequeno dano. Havia 2 áreas. Uma era uma base IRGC, como eles disseram. Parece ser um prédio abandonado. E havia um outro lugar chamado Partin, ou Parkin. Partin tem uma história. Os israelenses anunciaram uma vez que eles coletaram urânio enriquecido de Partin. E então a IEA, que é que faz a inspeção de locais com minerais radioativos, a IEA, que é um órgão internacional que inclui naturalmente os americanos, fez uma inspeção e não acharam nada. Então seria uma estação de pesquisa militar convencional. O povo escolhido tinha dito que havia bases escondidas embaixo, lá neste lugar chamado Partin. Então o IEA, na época, investigou também. E bem, não havia base escondida alguma, não havia programa de armas, não havia nem mesmo arte rupestre pintada nas cavernas de Partin, né? Bom, parece então que 2 ou 3 edifícios sofreram alguns danos. Não pelos mísseis, parece, mas por drones. Penso que o mais importante para os líderes do IDF é declarar a vitória. Pronto, vencemos. O que aconteceu de fato é irrelevante para eles, né? Se a Rússia de fato deu um sistema antimíssil para o Irã, que mantém a sua base aérea, isso tem uma importância geopolítica definida. A base aérea não pode ser encontrada, não pode ser vista no radar. O que nós estamos realmente dizendo aqui é que o Irã tem um sistema de defesa aéreo efetivo e Israel não tem. Isso traz implicações importantes para o Oriente Médio. Por que é tão importante? Veja, porque a competência técnica e militar em jogo é, aqui vem a análise geopolítica, é a Rússia contra a OTAN. Né? E na fita parece que é Israel contra o Irã, hein? Bom, todos presumem na América que Israel teve a capacidade de bombardear o Irã. Ora, foi abortado. O ataque foi abortado. Eles atiraram em alguns mísseis de longa distância a 100 quilômetros do Irã. Veja, mísseis que dependem do antigo GPS. Né? Israel encontrou esse sistema de defesa aéreo inesperado em torno de Teherã, lançaram os mísseis e a grande bomba que eles prometeram lá não aconteceu. Então o dano foi mínimo. Daí, bingo! Os israelenses cantaram vitória, pois os seus milhares de pastores neopentecostais, seus milhares de rabinos, têm de dizer ao povo escolhido que eles sempre vencem, são imbatíveis, formosos, sobrenaturais, Jeová só gosta deles, etc. Né? Bem, e vamos ver o Líbano. O IDF sofreu perdas nos últimos dias no sul do Líbano. Um jornalista de língua hebraica disse que a quantidade de mortos e feridos no Líbano nesta semana foi uma catástrofe. Esse termo foi usado na imprensa israelense. Não sou eu que estou dizendo, foi usado na imprensa israelense. Foi dito que a brigada de Golani foi desativada, saiu na mídia israelense. A unidade de elite, a Golani, recebeu a visita de um drone. Morreram alguns e feriram a maioria. Na base lá israelense, no sul de Haifa, é pior, os sionistas sofreram sensíveis perdas no Líbano. Tudo indica que Israel vai se retrair e parar de atacar o Líbano. Bom, o Hezbollah disse aos moradores lá da região, vocês têm de evacuar 20 setores aí no norte. O Hezbollah quer que os civis saiam, muitos deles estão saindo. É uma situação realmente difícil para Israel. Os generais sionistas estão acuados, sem dizer que sua estratégia contra o Irã só funciona na propaganda, né? Então veja, Israel não pode atacar o Irã, não pode superar suas defesas aéreas. Então a única maneira que restou a Israel seria atacar o Irã com armas
nucleares, como eles mesmos costumam dizer. A questão é, será que um ataque nuclear não seria também rechaçado? Israel vive dizendo que está muito acima do Irã, que o Irã não tem chance, etc. Bom, o modo dos Zions é tortuoso. Se não vejam, atacaram brutalmente, como sabemos, o sul de Gaza, né? Foram dezenas de milhares de vítimas civis, ou seja, crimes de guerra e que não serviu para nada, só para causar dor e morte extremamente penosa. Não se recuperaram os reféns, não destruíram o Hamas. Daí pensaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atacar o norte de Gaza. E atacaram o sul do Líbano. Também não funcionou. Daí então pensaram, bom, então vamos atacar o Irã. Também não está funcionando. Quer dizer, funciona nos templos, né, de Salomão, nos canais sionistas, etc. Né? Será que isso daí é uma estratégia? As IDF ainda prosseguem em Gaza. Estão levando o genocídio para o norte. A sua limpeza étnica, que eles afirmam ser agradável, segundo a visão escatológica deles, agradável ao Deus, né? No norte de Gaza formam-se grandes caravanas de palestinos, fugindo dos esquadrões da morte sionistas. Situação terrível. Israel foi ao norte de Gaza, atacaram o hospital. Levaram todos os médicos, funcionários, o pessoal técnico, enfermeiros, motoristas, todos foram presos. Há imagens deles sentados em uma caverna, aguardando para serem interrogados pelo povo escolhido. Era o último hospital no norte de Gaza. Os Zions querem que os palestinos saiam de seus lares, abandonem suas casas, seus trabalhos, tudo. Simplesmente eles têm que ir embora porque os Zions querem suas terras. Houve uma conferência dos Zions em Israel. Os ministros declararam que vão retirar os palestinos de Gaza, porque há 3.000 anos Moisés cruzou o Mar Vermelho, Abraão veio de Ur, Noé fez a arca, etc. Todas aquelas lendas sempre contadas no Templo de Salomão, aqui em São Paulo mesmo, né? Então justificam colocar judeus. Veja, eu não chamo de judeus. Nenhum judeu de verdade jamais aceitaria viver sobre o sangue de seus irmãos árabes. São filhos do mesmo pai. Mas os sionistas aceitam, pois acreditam que os árabes são seus escravos. Né? As tropas dizem que vão limpar o norte de Gaza, e você já imagina o que isso significa, hein? Limpar o norte de Gaza. O Hamas, contudo, e outros grupos de resistência aos racistas voltam e mantêm algumas posições. Isso sempre tem acontecido, hein? Alguns aí mais iludidos dizem que haverá uma solução, talvez seja a solução final, né, após a eleição americana. Vamos ver, né? Agora se fala que tudo de sensacional vai acontecer após a eleição americana, né? Bom, na verdade existe uma solução que não depende da eleição americana. Não. É simples e prática. Consiste em Israel estar de acordo com os termos do Hamas. Veja, que não mudou 1 milímetro desde o início do conflito. O Hamas exige que Israel se retire de Gaza. É simples. Acabaria a guerra, simplesmente. Bem, então, resumindo, tivemos a falha da Força Aérea Israelita para penetrar no Irã e que descobriu aí, durante a sua onda de ataques aéreos, um sistema de defesa desconhecido para as IDF. Pesadas perdas foram infligidas às IDF no Líbano, no sul do Líbano. A intenção de Israel de expandir suas fronteiras do sul para o norte e suas intenções de travar uma guerra sem limites, bom, isso daí continua, né? Poderíamos dizer que parece estar em curso uma certa transição aí nesta guerra. Do ponto de vista da propaganda, está uma maravilha para Israel. O ataque ao Irã foi um grande sucesso e que destruiu o sistema de mísseis, ou seja, atingiram aqueles antigos buracos de parting aí, de 10 anos atrás. Mas, como eu disse, não houve danos ao Irã. Na verdade, houve. Parece que morreram 4 iranianos nos ataques dos Zions. A real é que Israel está indo pessimamente em todas as fronteiras. E parece que, conforme seus planos racistas aí, latrocidas, vão falhando, né? Vão falhando. E mais gargantas, né, vão ficando, né? Dizendo que sua expansão para a Terra Prometida está garantida, a grande Israel está próximo, o juízo final os levará ao paraíso, os goim pagarão caro na hiena infernal, cheios de falas, né, de discursos supremacistas, né? Estão preparando agora um grande ataque ao Irã. Sim, então é porque isso daí não existiu, né? Então estão preparando um grande ataque agora, e será um sucesso retumbante. Né? Garante que a América será recompensada por fazerem a vontade de Jeová. Aliás, cabe à América lhes dar tudo o que for necessário para destruir o Irã
conquistar o mundo, submeter os ímpios e etc. Bom, vamos ver. A América, terra devassada pelo lobby sionista. Veja, o mesmo lobby neocon e lobby sionista que demoliu 2 grandes edifícios símbolos de Nova York lá em 2001, hein? A América está bem ciente de que o Irã demonstrou um uso extremamente preciso e inteligente do sistema de jameamento eletrônico, né, aí do GPS, né? Além de um sistema de defesa antiaéreo russo, que parece que é a mesma coisa, né? Um sistema de defesa aérea começa seguindo o GPS, as coordenadas do GPS. Mas depois, no momento certo, ele aciona o radar, detecta o alvo e o destrói, né, com mísseis. O professor Alastair Crooke, que foi a nossa fonte do dia de hoje, e outras fontes, mencionou que nos dias do Instituto Hudson, os neocons persuadiram as autoridades dos Estados Unidos que uma revolução perpétua era necessária no Oriente Médio, que um regime seria seguido por outro, e por outro, e por outro, e por outro. Todos iguais, todos sionistas, todos de extrema direita racial. Os neocons, e veja, quando eu digo neocon e digo lobby sionista, estou me referindo ao mesmo movimento, né? Os neocons postularam a destruição do Iraque e da Síria e que uma revolução perpétua na região garantiria a permanente vitória americana na região. Bom, a ideia de convulsionar a região, né, ampliar o escopo da destruição, foi adotada aí pelo gabinete de Netanyahu, um americano sionista com um espírito de vingança atávico contra os árabes. Agora vamos lá, esse plano é possível? É factível? É racional? Não, nada disso. É um plano talmúdico, calcado numa leitura completamente fundamentalista da Bíblia e do Velho Testamento. Então você tem o país mais progressista, mais gaysista, mais wokista da face da Terra, né? Todo ele é pós-moderno, todo ele é geração TikTok, Tinder, OnlyFans, saunas gay, clubes de tiro, clínicas de aborto em cada esquina. Ora, o jovem israelense, mesmo aquele que é forjado na vida militar, ele não é predisposto a guerras prolongadas. Ele não se sente afeito, aí é um sofrimento contínuo num campo de batalha, onde prevalece a guerra de guerrilha, o método Vietcong aí. Veja, o sofrimento não é algo que agrada aos israelenses, é algo a ser evitado. O sofrimento é algo que não tem significado para eles, não tem valor, né? Então você pega essa gente aí que mistura TikTok com Talmud e os colocam para enfrentar forças que veem significado na dor, forças que veem no sofrimento algo digno, que são forjados nas perdas mais atrozes que um ser humano pode suportar. O combatente palestino, ele vê um significado no sofrimento e na dor, vê significado na perda da própria vida, ele vê isso como um martírio, uma honra e um dever, hein? Aí pensem nos reservistas israelenses, criados na tradição ocidental, que tudo é sobre aproveitar a vida, viver, fazer turismo, curtir o momento, surfar, andar de skate, evitar preocupação, sofrimento, dor, né? E você os coloca para lutar contra pessoas que têm uma visão completamente diferente de mundo, né? A verdade, a verdade é a seguinte: tipos como Netanyahu não podem vencer, né? Há uma imagem recente de Netanyahu num bunker, na área de defesa, lá em Tel Aviv, enquanto um ataque estava acontecendo. Veja, o seu rosto parece de uma pessoa que está contrariada, que está desconfortável, parece até mesmo apático, sem qualquer espécie de entusiasmo. Então eles pedem ao lobby sionista, que pede ao Joe Biden por mais forças, mais equipamentos militares. E Joy engole o fato de que Israel simplesmente não tem o poder e a capacidade de alcançar o seu plano paranoico de matar todo mundo no Oriente Médio, de alcançar o seu objetivo escatológico e genocídico. Veja, você não vai fazer a tua grande Israel sem destruir tudo em volta, sem chacinar a terra, sem calcinar povos. E aí o Conselho Atlantista saiu com um mapa agora, né? O Conselho Atlântico é um grupo lá, tem 6 ou 7 ex-presidentes de serviço de inteligência na sua mesa, né? Veja, esse mapa aí é uma guerra com o Irã para os próximos 4 anos. Então não importa quem vai ganhar a eleição, não importa qual dos dois marionetes aí, o republicano ou os democratas que vão ter o rosto aí na grande mídia. O Conselho Atlântico é esse grupo aí, né? Veja, é uma gente formada no jogo de War. Repetem mecanicamente que vão atacar e destruir o Irã.
Agora, é preciso um entendimento realístico das coisas. Por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia foi um golpe militar dado pela CIA, o que mudou todo o modo ao qual o Ocidente está completamente preso, aquela cultura da Segunda Guerra Mundial, ataques massivos de aviões, flotilhas de aviões usando bombardeio convencional, propaganda de Guerra Fria, atroz, aquela coisa ideológica, né? O modo atual é completamente outra coisa, é o mundo dos drones, dos mísseis inteligentes, do armamento de mísseis, do embaralhamento de sinais aí, do GPS, de jameamento, porque um ataque ao Irã com a capacidade de destruição convencional, imagine se fosse um embate propriamente militar. Veja, os israelenses enfrentariam o Irã, em que pese toda a grande capacidade de destruição de Israel. Sua infraestrutura militar, ok, bom, o que eles podem fazer contra mísseis hipersônicos? Nada, né? Israel não tem. Ataques de hipersônicos em ondas, né, lançados, talvez do Iêmen, ou do próprio Líbano, né, podem simplesmente destruir Israel completamente. Né? Então o Conselho Atlântico se reuniu e, bom, vamos voltar a esse assunto, talvez depois da eleição do comedor de hambúrguer, né, do Mister Maga, mas quem vai ganhar mesmo é o Jazar e o Vance, hein, que é o vice, olha, o Vance que vence como vice, né, e vamos em frente, né. Bom, vamos lá, segunda parte do nosso vídeo, hein? O sistema financeiro é mantido por uma elite de poucos membros. Veja, estamos falando de umas 300 pessoas. Em sua maioria são jázaros, casares ou criptojudeus, como os Rothschild, por exemplo, né? Que nos Estados Unidos são os Rockefeller, né? Se você descascar as camadas de fundos de investimentos como o Vanguard, o BlackRock, os fundos ligados aos maiores bancos, veja, os grandes acionistas, os grandes movimentadores de fundos e ações, os proprietários do maior volume de ações das maiores corporações do mundo, será um time muito seleto. Por exemplo, Google, que pertence ao grupo Alphabet, Amazon, Toyota, Apple, a TSMC, que fazem os chips lá de Taiwan, né? A Aramco, né, que é petróleo, a CNPC, que é a Petrobras da China, que é a gigante petrolífera chinesa, a ExxonMobil, outra gigante do Reino Unido, será muito pequeno aí, esse time aí, é um time muito seleto, né? Veja, os grandes acionistas são umas milhares de pessoas, talvez umas 3 mil ou 4 mil. Veja, a revista Forbes afirma que em 2024 existem 2.781 bilionários no mundo. Detalhe, 2.781 representa 0,00003% da população. Veja, são 4 zeros e o 3, 0,0000, 4 zeros e o 3. Então não estamos falando que é 1% da população, não. Estamos falando que é 0,00001%. Como, aliás, analisou o Dr. John Coleman em sua obra Conspirators Hierarchy, The Story of the Committee of 300. Aliás, eu fiz 2 vídeos, né? Dá uma olhada nos 2 vídeos que eu fiz sobre o Comitê dos 300, aí, a super elite. Como é possível, você pergunta, que ao longo de um período de 500 anos, período que inaugurou uma mudança rápida e profunda para a humanidade em tecnologia, artes, transporte, ciência, medicina, navegação, etc., que não tenhamos visto uma expansão do controle do sistema financeiro? Ou seja, ele permanece concentrado, o controle financeiro, em poucas e hábeis mãos, de geração em geração. Então vem a pergunta: quem são essas pessoas? Como elas podem manter tal consistência financeira em países tão distantes da nossa experiência cotidiana do mundo, variando desde a Rússia czarista, a atual China, principalmente os Estados Unidos da América, que é a ponta de lança de todo o sistema de controle? Veja, é uma maneira de olhar para tudo isso. Eles fizeram isso por meio de uma narrativa imposta às multidões, através da grande mídia, veja, através de ferramentas como cultura, operações psicológicas, bots aí da internet como filmes, revistas, TV diurna para criar uma realidade para nós. Então, mesmo que alguns desses segredos sejam gritados em público, as massas conduzidas por vacinas, mídia social, não entendem realmente o que está acontecendo, né? Detalhe, bots de internet são programas de computador que executam tarefas automáticas em uma rede, né, como se fosse uma pessoa, mas na verdade é um robô, é o que a gente chama de robô para replicar, disseminar uma informação, né, como se fosse um vírus, né?
muitas vezes ela pode também replicar e roubar dados, né? Aplicar mentiras na rede, né? E invejamos Tesla e Einstein com os seus QIs de 200 aí, mas e quanto aos multibilionários? Não sejamos ingênuos. Em geral, um multibilionário é muito mais inteligente do que nós. Tem acesso a tecnologias mirabolantes, inclusive é, tecnologias genéticas, eugênicas, estão sempre à frente da curva, hein? Tem um filme, o personagem usa o AZT, uma espécie de enzima aí que acelera a comunicação dos neurônios, intensifica as sinapses cerebrais. Em suma, o cara fica muito mais inteligente, né? Muito mais, com uma memória prodigiosa, com a capacidade de tomar decisões imediatas, sob um grande volume de premissas, com uma lógica excepcional. Ele sempre percebe o maior potencial possível de cada situação. Não perde mais tempo com sentimentos negativos, com movimentos desnecessários. O fato é que essas substâncias existem mesmo. Desde a pré-história se fala no soma, né, no maná, no elixir da longa vida, na árvore da vida, né, na pedra filosofal, e agora se fala no ouro monoatômico e por aí vai, né? A elite Illuminati, ela sabe como é que o homem comum reage, como as multidões agem, pode prever os acontecimentos antes de acontecerem. Isso é mais profundo do que a dialética de Hegel, do problema, reação e solução, tão frequentemente usado pela elite para gerar a comoção coletiva. Ferramentas como o ESG, Environmental, Social and Governance, Administração Ambiental, Social e Governança, a DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão nas empresas, né? Aliás, teve uma empresa aí, a John Deere, né, que aderiu aí essa ESG e esse DEI, cultura woke, começou a perder clientela e agora ele abandonou essa bobajada, né? O wokismo, né? Termo amplamente associado a políticas identitárias, causas neoliberais, feminismo, ativismo LGBT+, o transhumanismo, o transgenerismo, são todas assim formas de engenharia social para serem aplicadas nas multidões, e inclusive em pessoas da política, né? Inclusive líderes políticos. Alguém perguntou por que o Estado profundo é profundo. Há muitas alternativas ao Estado profundo, por exemplo, o governo paralelo, a quinta coluna, as elites governantes, a classe dominante, a mão oculta do mercado, etc, etc. Bom, eu vou deixar a parte subsequente deste tema ligado aí a essa questão do Deep State, né, sobre o Estado profundo, porque eu pretendo falar sobre as bases subterrâneas ocultas da elite, mas ficaria muito longo o nosso vídeo se eu abordasse agora este tema. Eu vou indicar alguma bibliografia, mas no vídeo de amanhã. Então amanhã vai dar sequência a essa parte aqui, onde basicamente eu falei que existe uma superelite, existem não mais do que 3 ou 4 mil bilionários, que o seu QI é mais alto, que eles têm acesso à tecnologia biológica, eugênica, eles têm acesso a certas substâncias que, inclusive, podem tornar a pessoa mais saudável, mais inteligente, né? Bom, então vocês poderiam dizer que é uma conspiração minha, que eu estou inventando, mas na verdade isso é bastante conhecido e bastante antigo, o uso dessas substâncias. Bom, então é o seguinte, amanhã a gente continua então na sequência, quando eu pretendo falar sobre as bases subterrâneas ocultas, inclusive uma que existe aqui em São Paulo. Eu vou abordar este tema aí e trazer referências, bibliografia e pessoas que estudam isso há muitas décadas. Ok, pessoal? Então hoje eu falei aí sobre o ataque de Israel ao Irã, o ataque que não houve, e também falei sobre as intenções aí de Israel. E há que se perguntar, né, por que a China e a Rússia respeitam o Estado de Israel. Já com relação aos Estados Unidos, eles falam mais abertamente, criticam mais abertamente os Estados Unidos, muitas vezes com razão. Aliás, com razão, ao passo que evitam falar de Israel. Bom, esse é um tema também para um vídeo onde nós pretendemos analisar. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre a presença dos judeus na China, lá na antiguidade, né? E, enfim, é um fato consabido aí que os judeus, não necessariamente os jázaros,
estão por trás aí da cultura russa, né? Eles estão muito presentes na Rússia, e há muitos russos em Israel, né? Russos israelenses ou judeus russos, né? Mas enfim, eu quero abordar esse tema sob um ângulo da geopolítica, da geoeconomia, para tentar desvendar esta questão. Bom, de qualquer maneira, isso tem uma repercussão na geopolítica, né? Como eu disse, se a Rússia está fornecendo tecnologia de jameamento para o Irã, e o Irã pode rechaçar a onda de ataques que Israel fez, evidentemente que a Rússia tem no Irã um seu aliado, e que ele pode usar essa tecnologia como bem entender, né? Isso não é um ataque da Rússia a Israel, de modo algum, mas é uma forma de defender um membro do BRICS. Por outro lado, a gente sempre vê que a Rússia evita criticar o Estado sionista de Israel, ainda que ela possa se colocar abertamente ao lado da resistência palestina. Então veja que a geopolítica ela tem certas nuances e você evita provocar, mas você tem que ser assertivo, você tem que ser positivo. Da mesma forma, eu afirmei que acredito eu, que a China está por trás do veto à Venezuela e usou o Brasil, né? Deu o passe para o Brasil chutar aí, né? Então o Brasil é que ficou como o vilão da história, mas eu não acredito que a China, sendo um país proverbialmente paciente, milenar, ela queira ter um problema aqui na América Latina, né? Pelo contrário, se ela quer se expandir comercialmente pelo mundo, ela quer evitar todo tipo de confronto com o Ocidente. Então é coisa para se pensar. Veja, e se nós queremos fazer aqui a ferrovia, fazermos parte do Cinturão Rota da Seda, nós também não queremos uma América Latina odiada aí pelo povo mais odioso da Terra, que são os Estados Unidos, né? E que vai criar problemas para nós, além talvez do que a gente possa desejar, se a Venezuela entrar muito depressa para os BRICS. Então vamos olhar essa questão com calma, com paciência, e vamos aí tentar lançar uma luz no fim do túnel nesta questão e em outras questões. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um vídeo, neste dia aqui, terça-feira aqui, ficou com 32 minutos. Muito obrigado pela sua atenção. Prestigiem aí o nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Traga seguidores para o canal. Você vai gostar dos nossos temas e do modo como abordamos. Vou continuar fazendo vídeos pré-gravados porque eu me dou bem com este formato de vídeo. Eventualmente vamos fazer lives. Vocês serão devidamente avisados quando isto for ocorrer. Pessoal, verifique se você bom, já disse, se você está seguindo o canal, né? Senão já segue, né? Não esquece de dar o like, pessoal. O like é de graça, hein? Não paga nada, mas se você quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição. É o CPF ou o e-mail que está aí na descrição do vídeo. Então vamos em frente e até a próxima e fiquem com Deus.